Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoia aí deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do dono da bola, com o Neto reagindo aí, né? A escalação da seleção brasileira com jogadores do Flamengo, aí ele fala que praticamente é o time todo do Mengão aí na seleção, né? Que é o caso aí de Léo Ortiz, Alexandro, né? Wesley na lateral, tem Gerson, né? São jogadores aí que foram convocados, tem Danilo também, então é o time todo praticamente do Mengão escalado. Vamos ver a reação deles aí nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. O que você falou? Que ele em jogo grande ele some, ele sumiu no jogo grande. Mas por que você quis dizer isso? Vamos lá. Porque ele não jogou bem contra o Flamengo, nos jogos, os principais jogos. Você quis dizer que ele é ruim ou que ele é... Não. Você quis dizer que ele é ruim, porque você tá falando que ele é cagão, porque ele não faz gol em time grande. Não. Só que ele foi vendido por 300 milhões pro Chelsea. Ele é o titular da seleção brasileira, que por sinal a minha seleção seria Hugo, Wesley, Léo Ortiz, Marquinhos e Alexandro. Pô, a minha seleção... Bruno Henrique, não, Bruno Guimarães. Casemiro, Rafinha. Faltou o Gerson. E Gerson. Calma. Ataque, Vinícius Júnior e Estevão. Essa é a minha seleção, truta. Uma boa seleção, hein? Eu não boto o Rafinha como atacante. Eu boto ele como quarto homem do meio campo. Como meia esquerda mesmo. A minha seleção é essa, ó. Mas se o Estevão não faz gol em time grande, ele não pode ser titular da seleção pra você. Eu colocaria o Pedro aí. Mas ele não tá convocado. Eu sei. Mas pra mim também. Eu tiro o Vinícius Júnior e boto o Pedro. Pedro não tá convocado. Né? Mas o Estevão vai ser titular? Não, porque lá na Casé você falou. Tem que ser titular. Mas como tem que ser titular o Estevão? Mas eu não posso mentir, né? É fato. Mas se ele não faz gol com o time grande, ele não pode ser titular da seleção. Mas é fato. Mas a verdade é que o Estevão caiu de produção porque ele mudou de posição, né? Ele tá jogando mais por dentro agora. Essa seleção é boa, que sabe? Ele por dentro, ele caiu de produção. Você muito sincero. Você mudaria, Souza? Daí vocês três? Muito sincero com você. Pedro colocaria. Bota essa foto aí, Cascão. Bota no Instagram aí pra sair lá pro presidente Samir, pra esses pés de rato lá. É família, genro, é parente, é pica-pau, é Homem-Aranha. É os caras tudo na CBF lá. É família, é filho, é genro. Daqui a pouco a mulher também vai trabalhar lá na CBF. Quer trocar o carro? Pinhos! Ancelotti. Chamar ele assim agora, brasileirar. Ó, Carlo Ancelotti anunciou a primeira lista de convocados como treinador da seleção brasileira. Ontem a gente mostrou aqui alguns nomes que poderiam entrar nessa lista. Você lembra disso, Vene? A gente vai conferir a lista final agora. O Flávio que estava lá e acompanhou tudo. Fala, Flavinho! Do novo presidente da CBF, Samir Chaud, eleito domingo, Carlo Ancelotti ganhou a camisa do Brasil com o número 26, referência à Copa do Mundo do ano que vem. Na entrevista foi direto: espero ser campeão do mundo. Claro, não tenho dúvida o que esperam de mim, falou Ancelotti. De lo que se esperam de mim. Luiz Felipe Scolari, técnico do Penta, entregou pessoalmente mais um presente ao Mister, como vem sendo chamado o novo treinador do Brasil. Desejamos nós o melhor possível. Ancelotti disse que depois de 40 anos no futebol, não sabe qual a estratégia que permite ganhar as partidas, mas acredita que os sistemas dependem dos jogadores que você tem. Essa é a minha primeira convocação. E um por um, Ancelotti foi fazendo a primeira convocação. Os goleiros, Alisson, Bento e Hugo Souza. Os defensores, Alexandro Ribeiro, uma das novidades, Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson e Wesley. Os meio-campistas, Andréas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Ederson e Gerson. E a volta de Casemiro. Os atacantes, Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. O melhor do mundo, aliás, Ancelotti conhece muito bem. Disse que espera o melhor de Vini Júnior também na seleção, porque é um trabalhador e lutador fantástico. Neymar, ainda sem ritmo de jogo, ficou de fora. O treinador disse que ligou para o atacante
para explicar por que ele estaria de fora e disse que o santista concordou. Todo mundo sabe que Neymar é um jogador muito importante. Sempre foi, sempre será e contamos com ele, disse Ancelotti. A seleção se apresenta no dia 2 de junho e vai treinar no CT do Corinthians, em São Paulo, antes dos jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Até lá, Ancelotti quer conhecer melhor o Brasil. Nunca fui ao Corcovado. Algum dia quero ir e também aproveitar esse país. E que sirva de inspiração ao Mister. Muito bem, Ancelotti. Ô, Vene Casagrande, todo mundo sabe, vamos olhar a arte dos convocados aqui. Todo mundo sabe, Vene, como que ele tem uma facilidade de lidar com jogadores brasileiros que passaram em sua carreira, né? Isso, todo mundo fala muito isso, Vene. E ele consegue potencializar vários. Inclusive, o Vinícius Júnior, para quem ainda não assistiu, eu posso falar Netflix, né? Posso? Pode. Já falei. Pode. Lá na Netflix tem o Baila Vini, enfim, o Vinícius Júnior agradece muito ao Ancelotti pela evolução dele na finalização. E que era um grande problema do Vinícius Júnior quando ele começou aqui no Flamengo. Que ele, como atacante, ele precisava muito evoluir nesse quesito. E ele evoluiu graças ao Ancelotti. O Kaká, por exemplo, viveu um dos melhores momentos, se não o melhor momento da carreira dele no Milan, com o Ancelotti. Então é um treinador que consegue potencializar demais os jogadores, não só os jogadores brasileiros, mas outros de outras nacionalidades também. Para mim, uma baita contratação. Para ser sincero, Fernandinho, eu gostei demais da apresentação dele. Ele demonstrou ali saber, ter conhecimento da grandeza que é comandar a seleção brasileira. A gente fala muito da grandeza do treinador, mas o treinador ele precisa ter noção também da grandeza que é ter a oportunidade de assumir a seleção brasileira, que é a maior campeã em Copa do Mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande, ele deixou isso claro. E outro ponto da entrevista que eu gostei também, que inclusive o Flavinho mencionou no VT dele, é quando ele diz que ele não tem um esquema fixo, que ele se adapta com aquilo que ele tem de opção. Tanto é que eu já falei aqui, não se assuste, torcedor brasileiro, se ele em alguma partida começar com 3 zagueiros, que ele entende que possa começar assim, comandando a seleção brasileira. Então, de maneira geral, óbvio, a gente sempre vai ter aqui algumas críticas em relação à convocação, mas a convocação, em geral, achei ok. Eu não levaria, por exemplo, o Andrés Santos, embora seja um baita jogador. Quem você levaria no lugar? Mas eu acho que tem outros jogadores na frente deles. Por exemplo, o André do Wolverhampton, o João Gomes também do Wolverhampton, que fizeram uma grande temporada, estão jogando muita bola lá no futebol inglês. O Hugo Souza, muita gente questiona o Hugo Souza, eu até compreendo, mas eu questiono muito mais o Bento, por exemplo. E eu converso com pessoas que acompanham o futebol árabe e todo mundo fala que o Bento não está indo bem no futebol árabe. Estamos falando do futebol árabe, que é muito abaixo do futebol brasileiro, e o Hugo Souza está fazendo grandes partidas com a camisa do Corinthians. Eu acho que a questão dos goleiros foi a mais polêmica nessa convocação. Você concorda, Vene? Que as pessoas mais comentaram? Sim. O Bento e o Hugo Souza também. Vi muita gente falando da só uma justificativa, dele. Confesso, não sei se alguém já disse isso, mas só para trazer aqui, o Ederson, por exemplo, ele está com uma pubalgia. Por isso que ele não foi chamado. Então ele está com um problema físico. Eu entendo não chamar o Ederson, mas... Repito, muita gente questiona e critica a convocação do Hugo Souza, mas eu critico muito mais a convocação do Bento, se for para criticar um goleiro, porque eu acho que o Bento, além de estar vivendo um momento ruim na carreira, ele está vivendo um momento ruim na carreira jogando no futebol árabe, que a disputa nem é do mesmo nível do futebol brasileiro. E eu estou recebendo uma notícia aqui. O John, ele não tá com problema de pubalgia. É. E o Rossi é argentino? É. Que loucura, hein, Vene? Eu tenho que puxar a sardinha pro meu John, E o Léo né? Jardim? E o Léo Jardim, Vene? Ele não tá com goleiro, problema assim, é uma posição que a gente é muito bem servido. A gente tá bem. Vene, como estão os desfalques do Flamengo pra partida de amanhã? Amanhã você que faz a prova da autoescola. Hoje Mas é só amanhã, Fernandinha. Contra o Deportivo Tátira, Vene. A questão de desfalque, aí a gente ainda vai saber. Eu perguntei pra uma pessoa do Flamengo, essa pessoa falou, Vene, os jogadores nem chegaram aqui ao CT, como é que você quer saber disso agora? Eu falei, meu programa começa 1h da tarde, pô. Eu preciso buscar saber. Mas vamos lá, existe uma expectativa muito grande em relação ao Vinha. Até ontem, ele estava relacionado.
Hoje, nesse treino, se ele não sentir nada, espero que ele não sinta nada, a ideia é que ele seja relacionado e, para mim, é uma notícia maravilhosa. Quanto tempo, hein, Vini? Desde o dia 11 de agosto, Fernandinha, que ele não entra em campo. Quase no meu aniversário. E confesso para você que eu esperava um tempo até maior na ausência dele, e ele está voltando, digamos, antes do tempo, tal como aconteceu com o Pedro, mas não avançaram nem o processo, pelo contrário. Isso é graças ao trabalho do departamento médico e graças também ao trabalho do jogador, que desempenhou muito bem o papel dele como um jogador lesionado, tratando em 3 períodos. Então é por isso que ele está de volta aí. E fica a dúvida do Gerson, se o Gerson será relacionado, embora ele não tenha tido nada grave, mas ele está com uma inflamação no joelho. Será que vale a pena você forçar, embora seja um jogo extremamente importante? Mas eu vou no mesmo discurso, tá? É o Deportivo Táchira. Independentemente se o Gerson não jogasse, entrar um outro jogador na função dele, o Flamengo tem a obrigação de ganhar. E não é só ganhar por 1-0, 2-1. É sério isso, Vene? Ganhar por um placar elástico, porque o Deportivo Táchira é do mesmo nível do Carabobo, por exemplo. Sim. É um time extremamente amador. E eu acho um absurdo o Flamengo no jogo de ida ter vencido na base do sufoco com um gol ali do Arrascaeta, que é um cracaço, acabou achando um gol. Acho que independentemente do desfalques, o Flamengo tem a obrigação de vencer e vencer bem em casa. Muito bem, bora beber água com notícia... Ele já conseguiu cativar o torcedor nesse sentido ou não? Vai ser só em campo? Não, acredito que já cativou, Bruno, porque tem torcedor que sempre vai torcer o nariz para a convocação de seleção e nomes estão muito longe de ser o problema da seleção. Como a Nath falou, é jogo, é a maneira como o treinador consegue passar confiança não só para os torcedores, mas para os atletas. E o Ancelotti tem esse estofo. E até o que ele traz ali na convocação, para mim, é uma mensagem de que vai valorizar algo que ele sempre valorizou na carreira dele, hierarquia, jogadores grandes. Então é por isso que o Casemiro volta, é por isso que até mesmo jogadores que são chamados do Brasil, Gerson, Léo Ortiz, já tem uma certa casca, o Danilo, então nem se fala como capitão da seleção. Também, né? Alexandro, que já tem Copa no currículo. E aí, para mim, a principal novidade nesse sentido é a volta do Richarlison, porque o Richarlison não está num momento brilhante na Europa, está voltando ali, conseguindo ter regularidade, mas para mim já merecia voltar à seleção, porque ele tem algo muito valioso, que é histórico de Copa. E atacante que já vestiu a 9 da seleção, já sentiu o peso, a ansiedade que é uma Copa do Mundo, ainda mais como titular, sempre vai ter seu valor. E o Richarlison, para aquela atuação contra a Sérvia, para mim, desde o Luiz Fabiano, naquele jogo contra a Costa do Marfim em 2010, nenhum atacante repetiu a atuação que o Richarlison teve em Copa do Mundo. E por isso, eu vejo que, por mais que alguns torcedores tenham bronca, tenham restrições ao Richarlison, é um nome coerente, até porque, na comparação com o Pedro é mais bola que o Richarlison. Mas o Pedro está voltando de lesão, acredito que ainda vai ter oportunidade com o Ancelotti. E o Pedro também, nas oportunidades que teve na seleção, não vestiu a camisa e disse: eu sou o titular, eu sou o 9 da seleção. Pelo contrário. Mas o Richarlison já disse para você. Eu acho que ele foi mal aproveitado na seleção também. Não, tudo bem, mas o Tite apreciava muito o Pedro, valorizava, e o Pedro foi banco do Richarlison, porque para mim, o Richarlison é muito mais jogador de seleção do que o Pedro. Repito, bola, o Pedro tem mais. Mas para a seleção, para o que o jogo pede, ainda mais com um técnico como o Ancelotti, que valoriza recomposição, que valoriza entrega do cara, que valoriza, ele falou, né, do carisma do jogador brasileiro, dessa energia que ele passa para o grupo, o Richarlison se encaixa melhor nessa ideia. Dele, né, ele já trabalhou com ele. No Everton, o Richarlison jogou muito. Mas se a seleção for para a Copa com o Richarlison de 9, você curte? Não, se funcionar, todo mundo curte. Não, eu tô falando antes. Não, o Richarlison, quando foi para a Copa com o Tite, ninguém questionava, porque estava no momento maravilhoso. Na próxima Copa. Eu acredito que pela idade que tem, por já ter jogado uma Copa, eu confio no Richarlison. Mas, ainda assim, no clube, falando em Tottenham, em Europa, precisa melhorar, precisa ter mais regularidade. Mas ele está voltando, e por isso eu vejo que é um bom nome, no mínimo, para ter no radar, e que bom que voltou. E certamente está muito motivado para aproveitar essa nova oportunidade. Você não acredita, Natália? Não, eu não consigo ter certeza de absolutamente nenhum jogador na seleção brasileira. Nenhum? Não, porque a gente já viu... Fala pra ele, fala pra ela. Isso daí. Qual que deu pra fazer? É o pombo. Pode arrumar. É um pombo que tá voltando. É o Kiko chorando. É um pouco meu popó. É um pombo também, tá segurando. Mas na Copa viu...
Não, mas peraí, nenhum jogador você confia? Não, assim, não é questão de confiança, é questão de entender o que vai entregar com a seleção brasileira. A gente já teve jogadores que fizeram 2 Copas do Mundo e não conseguiram jogar. Porque, gente, o jogador que joga na seleção brasileira nem sempre desempenha. A gente tem que lembrar de Tafarel. Ele não era absoluto no seu clube. Ele era contestado, ele tinha algumas interrogações. Na seleção brasileira, mas na seleção brasileira ele foi absurdo quando ele precisou da presença. Então, assim, tem alguns jogadores que eles são extraordinários, mas não conseguem repetir isso na seleção brasileira. Então, assim, vai depender de encaixe. Aquilo que eu falei, não dá pra... Hoje eu não consigo falar assim, não. O grupo que vai pra Copa do Mundo tem Richarlison. Tá, mas no Vinícius você não confia? Não sei. Não? Gosto muito, acho extraordinário, mas eu prefiro Vinícius, esperar. a gente tem que pontuar uma coisa, Bruno. O quê? Até hoje só jogou com o Ancelotti. Não conseguiu jogar com outros treinadores, em outros contextos, é verdade, nem perto que jogou no Real Madrid com o Ancelotti. Eu acho que isso, pro Ancelotti, para começar o trabalho, é uma esperança. Sim. Olha, se ele não conseguir jogar com o Ancelotti agora, vai jogar com quem? Isso. Os treinadores da seleção brasileira, por mais que tentassem repetir o sistema do Real Madrid com outros jogadores, colocar o Vinícius Júnior numa condição, uma posição parecida com a que ele tinha no Real Madrid, ele jogou com o Ancelotti. Mas você acha que a seleção começa por ele? Seleção do Ancelotti, Vinícius, começa com ele? Eu acho que começa com ele. Eu acho que ele é um dos pontos de partida para começar o trabalho do Ancelotti. Como qualquer treinador. O Vinícius hoje, para mim, por mais que ainda esteja devendo na seleção, não há questionamento. Em termos de jogador brasileiro, o que rende, tudo bem que o Rafinha nessa temporada está melhor, mas se a gente pegar nos últimos anos, Vinícius é até mais imprescindível do que o Neymar, mas de fato, precisa ter um treinador que saiba tirar o melhor dele, como o Ancelotti é esse cara. Eu acredito que a tendência é que o Vinícius jogue mais com o Ancelotti, consiga render perto do que rende no Real Madrid. E o Rafinha? Rafinha, gosto muito. Rafinha hoje está brigando para ser melhor do mundo, com todos os méritos. Nesse encaixe, a gente precisa ver quem o Ancelotti vai usar como referência, porque o Matheus Cunha é um ótimo nome também, fez uma temporada magnífica pelo Wolverhampton, mas o Matheus Cunha tem jogado mais recuado, mais como segundo atacante, às vezes até como um meia pela esquerda. Porque ele não convocou meia. Não tem meia, mas o Matheus Cunha pode fazer essa função. O Matheus Cunha não é esse? Pode fazer. Mas ele pode optar também por algo parecido com o que tem o Real Madrid, que é uma formação com 3 volantes e ali um atacante, o Vinícius fazendo ali uma dupla com o Rafinha e o Matheus Cunha por trás deles como um falso meia, um meia atacante. É uma opção interessante. Ou o Richarlison mesmo. Ele coloca o Richarlison como centroavante. Mas aí já não, e tem não Rafinha tá e Vinícius. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Falando um pouco sobre esse vídeo, né? A imprensa aí repercutiu muito, né, a situação que tá a seleção brasileira, porque são 5 jogadores do Flamengo convocados e muitos deles vão ser titular. E vamos fazer aqui a base, né, do time, né, que Neto queria que fosse titular da seleção brasileira, né? Vamos ver se vocês concordam. Ele disse: Hugo no gol, né? Zagueiro Marquinhos e Léo Ortiz, laterais Alexandro e Wesley. Já tem 3 jogadores do Flamengo, né? Ali meio de campo, né? Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson e Rafinha. E lá na frente, Vini Júnior e Estevão, né? Então, no meio ali já tem Gerson, que é o jogador do Flamengo, e ainda tem Vini Júnior, né, que é o cria do Mengão. Então praticamente o time todo do Flamengo, né? Então o Mengão aí sendo base, né, para a seleção brasileira, né, e mostrando aí que é o potencial, né? É uma seleção mesmo, o Mengão é. Então vem sendo elogiado aí pela mídia em geral, né? Falando um pouquinho aí. Ainda tem Pedro que pode voltar em breve. Lembrando que o Pedro tá voltando de lesão, então ele não está sendo convocado nesses jogos, mas em breve ele vai voltar aí a ser convocado, e aí vai ser realmente quase o time todo do Flamengo. Lembrando que Arrascaeta é Uruguai, né? Então não tem nem como ir para a seleção também. Essa é a opinião aqui pra gente, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.